Olá, turma, boa noite, tudo bem? Vamos lá para mais um dia, né? Para nossa leitura. Deixa eu só abrir aqui o que a gente vai estar lendo hoje. A gente já vai começar orando, já vai começar olhando para o texto. Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e começar então nossas leituras de hoje. Obrigada, Jesus. Quero te agradecer, Deus, por mais um dia. Que domingo maravilhoso, Senhor, que nós tivemos com o Senhor, como família, como corpo de Cristo, junto aos nossos irmãos. Obrigada, Senhor, pelos momentos de descanso desse dia. Obrigada pelo sustento que o Senhor tem nos dado todos os dias, Pai. Em todas as circunstâncias, o Senhor tem estado conosco. Muito obrigada, Espírito de Deus. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço por tudo que o Senhor tem feito até aqui, Pai. Muito obrigada, Senhor, por esses momentos de leitura. Muito obrigada pelo tempo que o Senhor tem nos dado aqui com a Tua palavra, trazendo discernimento ao nosso coração, trazendo entendimento, trazendo, Senhor, amadurecimento espiritual. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor tem sido muito bom para nós. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente. Hoje a gente começa com o texto de Mateus 26, que é a sequência de ontem, né? A gente está aí dentro desses últimos dias de Jesus, antes da crucificação. E então Jesus agora é preso, né? Traído e preso. E a orelha de Malco, que Pedro acaba cortando ali, né? É restaurada. Mateus 26, do versículo 47 ao 56 é o primeiro texto. Diz assim: Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes: Aquele a quem eu saudar com um beijo é ele, prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: Salve, mestre, e o beijou. Jesus perguntou: Amigo, o que o traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: Guarde a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir a meu Pai, e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como e então se cumpririam as escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer dessa forma? Naquela hora Jesus disse à multidão: Estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham prender-me com espadas e varas? Todos os dias eu estive ensinando no templo e vocês não me prenderam. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Mesmo texto em Marcos, capítulo 14, do versículo 43 ao 52. Enquanto ele ainda falava, apareceu Judas, um dos 12. Com ele estava uma multidão armada de espadas e varas, enviadas pelos chefes dos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos. O traidor havia combinado um sinal com eles. Aquele a quem eu saudar com um beijo é ele. Prendam-no e levem-no em segurança. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: Mestre, e o beijou. Os homens agarraram Jesus e o prenderam. Então um dos que estavam por perto puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. E disse Jesus: Estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham me prender com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês, ensinando no templo, e vocês não me prenderam, mas as escrituras precisam ser cumpridas. Então todos o abandonaram e fugiram. Um jovem vestindo apenas um lençol de linho estava seguindo Jesus. Quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Mesmo texto em Lucas 22, versículo 47 ao 53. Enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Mas Jesus lhe perguntou: Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem? Ao verem o que ia acontecer, os que estavam com Jesus lhe disseram: Senhor, atacaremos com espadas? E um deles feriu o servo
do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, respondeu: basta, e tocando na orelha do homem, ele o curou. Então Jesus disse aos chefes dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo e aos líderes religiosos que tinham vindo procurá-lo: estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês tenham vindo com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês no templo e vocês não me levantaram a mão contra mim. Mas esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. João, capítulo 18, do versículo 2 ao 11. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar porque Jesus muitas vezes se reunira ali com os seus discípulos. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, saiu e lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam eles. Sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse: sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Novamente lhes perguntou: a quem procuram? E eles disseram: a Jesus de Nazaré. E Jesus respondeu: já lhes disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora estes homens. Isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que ele dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarde a espada. Acaso não haveria de beber o cálice que o meu pai me deu? Então, nesse momento, a gente tem essa situação da prisão de Jesus, né? E os textos falam do servo, né? Do servo do sumo sacerdote que tem a orelha decepada, que só João fala o nome dele e que fala que foi Pedro, né? Que tirou a espada e decepou, que é Malco. Então, mas o mais importante é a prisão mesmo, né? A traição de Judas, levando os soldados ali, mandados pelos líderes religiosos. Muito bom a gente destacar isso no texto, que não foram os romanos que prenderam Jesus, não foram os soldados de Roma que prenderam Jesus, foram os líderes religiosos, para que justamente se cumprisse as escrituras, para que tudo aquilo que Jesus já havia predito, falado algum tempo antes, tudo isso se cumprisse. E até a questão do traidor, né, ser um dos 12. Jesus havia dito isso na mesa da última ceia com eles, né, de que um deles trairia. Então Judas entrega Jesus ali diante daqueles soldados para que eles o prendessem. É isso que acontece nesse momento. Para que tudo se cumprisse, para que toda a palavra se cumprisse, né? Essa é a parte mais importante. Jesus é interrogado pelo sumo sacerdote Anás. Vai começar agora essa sequência de interrogatórios, de entrega, né, de Jesus a várias pessoas para que ele fosse julgado. Mas o primeiro julgamento é justamente contra os sacerdotes daquela época, né? Aqueles que eram líderes do templo naquele tempo de Jesus, né? Que um deles era Anás e o outro era Caifás. Então a gente vai ver que primeiro Jesus passa por uma sabatina, por um interrogatório com os próprios líderes religiosos que estavam acostumados com Jesus ali todos os dias no templo. Não era nenhum segredo para eles, nenhum tipo de palavra de Jesus, mas nesse momento eles estavam cumprindo o desejo do coração deles, que era acabar com esse Jesus que estava ali trazendo confusão no meio do judaísmo, dizendo que tudo aquilo que eles pregavam era hipocrisia, e era realmente, né? A religião sempre trouxe um fardo desnecessário para a vida da maioria das pessoas. E quando as pessoas começam a ouvir a verdade, a própria palavra, isso realmente traz libertação, isso realmente quebra cadeias, e era isso que esses homens estavam ficando extremamente irritados, porque eles não conseguiam ver a libertação que havia na palavra de Jesus. Então Jesus é interrogado pelo sumo sacerdote Anás. Só João destaca isso para nós. João, capítulo 18, do versículo 12 em diante, que é a sequência do que a gente estava lendo. João 18, a partir do versículo 12. Assim, o destacamento de soldados com o seu comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, amarraram-no e o levaram primeiramente a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Caifás era quem tinha dito aos judeus que seria bom que um homem morresse pelo povo.
Enquanto isso, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e dos seus ensinamentos. E respondeu-lhe Jesus: Eu falei abertamente ao mundo. Sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada disse em segredo. Por que me interrogas? Porque pergunta aos que me ouviram, certamente eles sabem o que eu disse. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estava perto bateu-lhe no rosto. Isto é jeito de responder ao sumo sacerdote? Perguntou ele. E respondeu Jesus: Se eu disse algo de mal, denuncie o mal, mas se falei a verdade, por que me bateu? Então, esse é um dos primeiros momentos, né, da prisão de Jesus, em que ele é levado a esse sumo sacerdote chamado Anás, que é o sogro de Caifás. Então, havia uma família de sacerdotes ali reinando nesse momento, né, sendo os sacerdotes naquele momento daquele ano, a palavra fala, eles tinham um certo revezamento, né, de cumprimento do sacerdócio, né? Não era uma coisa sempre a mesma pessoa, havia esse revezamento. Então, nesse ano era a família de Anás e Caifás que estavam ali cuidando do templo, cuidando das coisas do templo. E Jesus começa a ser interrogado e nesse momento um guarda ali do templo bate no rosto de Jesus dizendo que ele estava respondendo mal ao sumo sacerdote. Vamos continuar. O dia da crucificação, o dia da preparação, né? Aqui nós já estamos no dia 15 de abril de 29 depois de Cristo. Isso é um dia depois da Páscoa, ou um dia depois que se inicia a Páscoa para os judeus, né? Jesus é julgado e condenado e escarnecido e espancado. Começa então o martírio, né? Mateus 26, a partir do versículo 57 até o 68. Mateus 26, do 57 em diante. Os que prenderam Jesus o levaram a Caifás, o sumo sacerdote, em cuja casa se haviam reunido os mestres da lei, os líderes religiosos. 59. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando um depoimento falso contra Jesus para que pudessem condená-lo à morte. Mas nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Finalmente se apresentou duas, que declararam: Este homem disse, sou capaz de destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus: Você não vai responder à acusação que estes lhe fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote lhe disse: Exijo que você jure pelo Deus vivo. Se você é o Cristo, o Filho de Deus, diga-nos. Tu mesmo o disseste, respondeu Jesus. Mas eu digo a todos vós: chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Foi quando o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse: Blasfemou! Por que precisamos de mais testemunhas? Vocês acabam de ouvir a blasfêmia. O que acham? É réu de morte, responderam eles. Então alguns lhe cuspiram no rosto e lhe deram murros. Outros lhe davam tapas e diziam: Profetize-nos, Cristo. Quem foi que lhe bateu? Marcos capítulo 14, do versículo 53 ao 65 também. Na verdade pula um versículo, né? O 54 não está aqui. Então é do 53, a gente pula para o 55 e segue. Marcos capítulo 14, versículo 53. Levaram Jesus ao sumo sacerdote e então se reuniram todos os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos e os mestres da lei. 55. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando depoimentos contra Jesus para que pudessem condená-lo à morte, mas não encontravam nenhum. Muitos testemunharam falsamente contra ele, mas as declarações deles não eram coerentes. Então se levantaram alguns e declararam falsamente contra ele. Nós o ouvimos dizer: Destruirei este templo feito por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não feito por mãos de homens. Mas nem mesmo assim o depoimento deles era coerente. Depois o sumo sacerdote levantou-se diante dele e perguntou a Jesus: Você não vai responder à acusação que estes lhe fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou: Você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Sou, disse Jesus, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu.
O sumo sacerdote, rasgando as próprias vestes, perguntou: por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia, que acham? Todos julgaram digno de morte. Então alguns começaram a cuspir nele, vendaram-lhe os olhos e, dando-lhe murros, diziam: profetize. E os guardas o levaram, dando-lhes tapas. Lucas 22, versículo 54, depois os 63, 64 e 65. Lucas 22, 54 primeiro. Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro os seguia à distância. 63. Os homens que estavam detendo Jesus começaram a zombar dele e bater nele. Cobriram seus olhos e perguntavam: profetize, quem foi que lhe bateu? E lhe dirigiam muitas outras palavras de insulto. Último texto, João 18, 24. Então Anás enviou Jesus de mãos amarradas a Caifás, o sumo sacerdote. Então, nesse momento, a gente tem esse primeiro período, né, de martírio de Jesus, que ainda está extremamente tranquilo, vamos dizer assim. Ele está sendo interrogado ali por Anás, pelo primeiro sacerdote ali, diante dos outros líderes religiosos. E aí a palavra fala que eles vendam os olhos de Jesus para justamente começar esse martírio e eles não serem vistos por Jesus, quem é que está fazendo, e eles o afrontam ainda dizendo: profetiza, se você é o Deus, se você é o Filho de Deus, então fala quem está te batendo. Imagine esse momento, né, de puro arrogância ao redor de Jesus, de palavras, de insultos, né, com Jesus ali, e Jesus permanecia calado. A única coisa que ele disse foi a resposta aqui que ele deu, de que eles veriam o Filho do Homem vindo nas nuvens, né? A volta de Jesus vai ser vista por todos, independente de quem é ou quem não é. Pedro vai negar Jesus, assim como Jesus já tinha predito, né, que Satanás queria peneirá-lo. Jesus então vai acontecer justamente como Jesus havia dito. Pedro nega Jesus 3 vezes. Mateus 26, esse vai ser o nosso último texto, né, de hoje, esses textos que falam sobre Pedro negando Jesus 3 vezes. Mateus 26, 58, depois a gente pula para o 69 e vai até o 75. Então o primeiro versículo é o 58. E Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, entrou e sentou-se com os guardas, para ver o que aconteceria. Versículo 69 agora. Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse: você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada ouviu e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez: não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente. O mesmo texto em Marcos, capítulo 14, o primeiro versículo é o 54 e depois a gente pula para o 66 até o 72. Marcos 14, 54. Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Sentando-se ali com os guardas, esquentava-se junto ao fogo. 66. Estando Pedro embaixo, no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali. Vendo Pedro a aquecer-se, olhou bem para ele e disse: você também estava com Jesus, o Nazareno. Contudo, ele o negou, dizendo: não o conheço, nem sei do que você está falando. E saiu para o alpendre. Quando a criada ouviu lá, disse novamente aos que estavam por perto: esse aí é um deles. De novo ele negou. Pouco tempo depois, os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro: certamente você é um deles, você é Galileu. Ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço o homem de quem vocês estão falando. E logo o galo cantou pela 2ª vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que 2 vezes cante o galo, você me negará 3 vezes. E se pôs a chorar. O mesmo texto em Lucas 22, versículo 54. Depois a gente vai para o 63, 64 e 65.
Lucas 22, 55. Mas quando acenderam fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo. Olhou fixamente para ele e disse: Este homem estava com ele. Mas ele negou: Mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse: Você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: Certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: Homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: Antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. O mesmo texto em João 18, João 18, versículo 15 ao 27. João 18, perdão, do 15, e depois a gente vai, 15, 16, 17, 18, depois 25, 26 e 27. Então, do 15 ao 18 primeiro, depois 25, 26 e 27. Simão Pedro e outro discípulo estavam seguindo Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote, este discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Então ela perguntou a Pedro: Você não é um dos discípulos desse homem? E ele respondeu: Não sou. Fazia frio, os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que havia feito para aquecer-se. Pedro também estava em pé com eles, aquecendo-se. Então Simão Pedro estava se aquecendo e perguntaram-lhe: Você não é um dos discípulos dele? E ele negou, dizendo: Não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro cortara, insistiu: Eu não o vi com ele no olival? Mais uma vez Pedro negou, e no mesmo instante um galo cantou. Esse texto, acho que, se não um dos mais conhecidos, mais pregados, mais falados, né? Nos nossos dias aí, a gente vê muitas pessoas falando sobre essa negação de Pedro a Jesus, né? Nos seus últimos momentos. Pedro teme, né? Pela vida dele, por ser preso junto com Jesus, por ser morto junto com Jesus, e ele achava que ele suportaria esse momento. Mas Jesus já havia dito que Pedro não suportaria esse momento, ele iria negá-lo. O medo tomou conta da vida de Pedro nesse momento, provavelmente. O medo, o temor pela morte, né? O temor por esse momento tão triste de Jesus, e Pedro realmente não suporta. E Jesus havia então dito que ele negaria, e ele então percebe o quanto realmente faltava ainda a verdadeira conversão para Pedro. Essa é a minha impressão sobre esse texto. E Jesus em alguns momentos diz mesmo para eles, né, que eles ainda não haviam compreendido muitas coisas, mas que eles entenderiam depois. E a gente vai perceber nos próximos textos que realmente Pedro só vai tomar consciência de quem realmente Jesus era na sua essência e se converter depois de tudo isso acontecer. Pedro realmente vai ter a sua verdadeira conversão, o seu verdadeiro encontro com Jesus após a morte e a ressurreição de Jesus. E glória a Deus por isso, porque ele teve essa oportunidade, porque ele então reconheceu. O problema não é o ter negado, o problema era não ter reconhecido depois. Mas Pedro, graças a Deus, consegue cair em si e reconhecer o seu pecado, reconhecer que precisava de Cristo, reconhecer quem era Jesus, e ele então se converte depois e se torna o grande apóstolo Pedro que a gente conhece e que a gente vai ver o quanto Pedro foi participante da igreja a partir desse momento aqui. Até então ele era só o Pedro, o Simão Pedro, né? Afoito, que falava demais, que se posicionava muitas vezes errado, que às vezes falava o que não deveria falar, mas nesse momento ele mesmo cai em si de que faltava muito de ainda para ele conhecer Jesus. Então ele tem a oportunidade, depois a gente vai ver Jesus conversando com Pedro após a sua ressurreição, e aí sim Pedro realmente se converte, se entrega ao Senhor e diz: Senhor, daqui por diante eu vou com o Senhor, porque agora o Espírito Santo podia sim convencer Pedro do seu pecado, convencer Pedro da sua necessidade de se converter, convencer Pedro da sua real necessidade de
se colocar submisso à palavra de Deus e aprender a ser o verdadeiro discípulo que Jesus queria que ele fosse. Então Pedro aqui é provado, reprovado nesse primeiro teste, né, infelizmente, mas o Senhor vai resgatá-lo, assim como Deus resgata a minha vida, assim como Deus resgata a sua, nós somos alcançados por essa graça, assim como Pedro teve a oportunidade, nós temos tido também. Amém, queridos? Então esse foi o nosso texto de hoje, espero que vocês possam aí meditar nessa palavra, que vocês possam olhar para os textos e ver a grandiosidade do que Jesus está fazendo, desse início desse martírio, que foi por mim, foi por você, foi por Pedro, foi por cada um dos judeus, foi por cada um dos gentios. Nós temos essa boa notícia, né, que está agora sendo anunciada através de Jesus, da sua morte. Em seguida a gente vai ver a sua ressurreição. Então o cumprimento de toda a palavra está consumado, Jesus vai dizer para nós, né? Amanhã, se Deus quiser, a gente continua aí dentro desses textos de Mateus, da condenação de Jesus, e começam todos esses maus tratos com Jesus a partir de então. Amanhã a gente não entra ainda na crucificação, mas nessa parte terrível do martírio de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe, ótimo domingo aí para vocês, né? Finalzinho de domingo, bom descanso a todos. E se Deus quiser, amanhã a gente está aqui junto para continuar a nossa leitura, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.